Queridos amigos, que alegria iniciarmos para a TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz, a obra Obreiros da Vida Eterna. Que bacana vermos todo esse trabalho que André Luiz traz para nós através das mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. Vamos relembrar que aqueles 4 que formam uma equipe, que é Jerônimo, que lidera, Padre Hipólito, Luciana e também André Luiz, estão socorrendo 5 irmãos que estão prestes a desencarnar. Nós falamos de Dimas, Fábio, nós falamos de Albina, Cavalcante e Adelaide, né? Então nós vamos ver que agora eles vão fazer um pronto-socorro para atender um pouco na casa de Adelaide, que é uma creche, e um outro pessoal vai ser levado para a casa Fabiano de Cristo. Então o Padre Hipólito, junto de André Luiz, vai levar Dimas, Cavalcante e Fábio para casa transitória. E Luciana e Irene iriam buscar Albina para que pudesse fazer um tratamento ali mesmo, junto também de Adelaide, que já se encontra ali. Então ficaria Dr. Bezerra e ficaria Jerônimo para dar os atendimentos ali. Vamos acompanhar o segundo programa do capítulo 12º. Tudo bem, querido Sérgio? Que Jesus abençoe o nosso encontro e que possamos entrar no espírito da letra, interpretando o que o espírito amigo de André Luiz nos deixa através deste livro, que muito tem nos ensinado. Continua a leitura. Ambos os grupos partimos em direção diversa. Utilizando a volitação com maestria, Hipólito interrogou-me, bem-humorado: já participara você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. É fácil, tornou. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo, em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos, e impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Aqui nós vamos perceber que é real essa situação. Quando a pessoa está muito doente, geralmente tem um hábito de dormir mais. É normal também que esteja sempre acompanhado de familiares que procuram ficar no mais puro silêncio para que aquelas pessoas possam descansar. Então era um momento fácil, enquanto aquelas pessoas estão dormindo, de fazer com que o espírito pudesse, através do sono, sair do corpo, ficando apenas aquele cordão umbilical ligado, e eles iam ser afastados de perto do corpo para o socorro. Então nós percebemos que Dimas, Fábio e Cavalcante iam ser desligados e levados para a casa Fabiano de Cristo para receber orientação. Albina iria ser retirada do corpo também, ia ser levado na casa de Adelaide, que é a creche, para que as duas pudessem ser orientadas aos passos daquilo que ia acontecer com todos eles. Continua. Recebi a explicação com interesse e em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: ó, meus amigos, será hoje o fim?
como tenho suspirado pela libertação. Não, meu caro, acentuou Hipólito, sorrindo, é preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco, não temos tempo a perder. Então Dimas faz uma pergunta ao padre Hipólito se ele já estava sendo desligado do corpo. O padre Hipólito diz: não, já está quase, mas você precisa receber um auxílio antes que isso aconteça. Você vai receber alguns esclarecimentos. Continua. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira, e de mãos dadas os três, rumamos para o rio, em busca da moradia de Fábio. Não se registraram obstáculos, e em reduzidos instantes tomamo-lo à nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou: não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcanti permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Aqui, André, veja que nós havíamos visto um pouco antes que eles iam usar a volitação. Então, o padre Hipólito deu a mão a Dimas, que por sua vez deu a mão a André Luiz, e os dois conduziram, sem muitos problemas, o nosso irmão Dimas. E aí foram buscar o Fábio. A mesma coisa, ele já estava num sono profundo, o espírito também já estava fora do corpo, também dando a mão a Fábio para que eles pudessem volitar para chegar até a casa transitória. Mas o padre Hipólito, percebendo que o irmão Cavalcanti estava numa situação mais complicada, ele diz: vamos levar os dois e vamos retornar para buscar Cavalcanti, que a história dele é um pouco mais grave. E outra coisa, André Luiz não tinha experiência. Era a primeira vez que ele estava nesta atividade como um trabalhador. Ele sempre ia como um aprendiz. O padre Hipólito já apresenta ter um certo domínio do que estava fazendo. Já André Luiz tudo era novo. E padre Hipólito preferiu utilizar o recurso da prudência, porque dos 5 que eles vão acompanhar o desencarne, Cavalcanti é o que estava numa condição de maior desequilíbrio. Nós já vimos que as duas mulheres, Albina e Adelaide, estavam altamente preparadas. Nós percebemos que Fábio também estava, Dimas já apresentava um quadro intermediário, não era problemático como o de Cavalcanti, mas também não era simples como o de Adelaide. André, é interessante nós notarmos que nós o tempo todo falamos o padre Hipólito, porque ele se apresentou assim desde o começo lá em nosso lar. Mas é interessante que a referência que as pessoas fazem a ele, ou que ele mesmo se identifica como Hipólito. E num determinado momento agora, faz questão de dizer Hipólito, o ex-sacerdote, né? Porque no mundo espiritual, os espíritos não gostam de ser tratados, muitas vezes, com as referências que tinham aqui na Terra. Por exemplo, nós não chamamos André Luiz de doutor, né? Apesar de ele ser um doutor, que era o doutor Carlos Chagas. Mesmo ele tendo mudado o nome para doutor André, seria doutor André Luiz, porque ele tem o título, não é apenas o nome que se modificou. É uma coisa interessante, porque realmente no mundo espiritual, essas características, né, engenheiro, comandante, essas palavras que geralmente nós usamos aqui na Terra para diferenciar e destacar alguém, no mundo espiritual isso se perde. Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar. De regresso à câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera,
Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Após trabalho ingente de magnetização do vago e, em seguida, a ministração de certos agentes destinados a propiciar-lhe brando sono, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Então aqui, André, nós vamos perceber que houve a necessidade, no caso de Cavalcante, usarem até uma certa energia calmante, anestésica, como ele mesmo usa. Por quê? Porque ele sabia que estava chegando o momento, mas ao mesmo tempo estava relutante contra a morte. Então ele estava dificultando aquele momento. Então tiveram que ir os dois sozinhos, tiveram que aplicar passe, o magnetismo que nós chamamos. Esse magnetismo foi coroado de alguns remédios calmantes, por exemplo, na edificação de ministrar o magnetismo, para que ele pudesse relaxar e que ele pudesse sair do corpo físico, ou seja, se desligar do corpo físico, e os liames, então, dessa maneira, foram afrouxados e ele conseguiu, então, com muita dificuldade, ser desligado do corpo para receber aquela preparação. Ele ainda não estava desencarnando. Ele estava na mesma situação dos outros 4. Iria ser levado para a casa Fabiana de Cristo para receber orientações. Então eu convido os amigos que ainda não leram, que não estudaram e não assistiram aos programas anteriores, que façam isto. Recapitulando, Irene e Luciana tinham o compromisso de trazer Albina até a câmara onde já estava Adelaide. Já Hipólito e André Luiz ficaram responsáveis por pegar Dimas, Fábio e Cavalcante. Depois que pegaram Dimas e Fábio, Hipólito, como se fosse uma intuição, e prudentemente disse: André, vamos retornar para a casa de Adelaide, vamos deixar os dois e aí nós vamos pegar Cavalcante, porque ele é o que apresenta maior desequilíbrio. Então foram os 4 até a casa de Adelaide, deixaram Fábio e Dimas. E agora saíram novamente André e Padre Hipólito para este grande hospital. Como ele era um indigente, Cavalcante era um hospital público de uma grande cidade, muitos leitos, muitos doentes, tudo com grande intensidade. E ali Bonifácio, quem tutelava Cavalcante naquele momento, disse do grande desespero e desequilíbrio de Cavalcante. E o que ajudou a desprender para que pudessem levar Cavalcante foi o passe, a energia, como nosso querido Sérgio há pouco explicou muito bem, esta transfusão energética pelo magnetismo que deu a ele um pouco de alívio e de serenidade. Dando continuidade, em minutos rápidos, punhamo-nos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos a acompanhar-nos-iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam enfraquecidos, baldos de noção clara do que ocorria. O assistente organizou a corrente magnética tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós outros. Almas libertas do plano físico, mas experimentadas no campo espiritual, de mãos entrelaçadas para
permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio, algo habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brados. Então aqui nós vemos que dos 5, só 2 compreendiam o que se passava, Adelaide e Fábio. É importante as pessoas assistirem ao capítulo passado, em que Jerônimo dá uma descrição dos 5 companheiros que iriam desencarnar. Adelaide tinha um trabalho grandioso na senda espírita, fazia com amor e com renúncia. Fábio dá a entender que era espiritualista. Dimas era espírita e médium, estava alheio do que se passava. Dona Albina era uma evangélica da linha dos presbiterianos. Também, naquele momento, não tinha grandes noções do que se passava. E Cavalcante estava totalmente adormecido para as questões espirituais, presos às descrições que Jerônimo nos deu no capítulo passado. Por isso, da importância de nós lermos. Adelaide e Fábio, eles já tinham o hábito do desdobramento. Então aquilo para eles não era nenhuma surpresa. Estavam sim aproveitando, aprendendo e em silêncio, observando o que se passava. E nós percebemos, André, que agora é hora deles receber a corrente magnética. E a corrente magnética chamou a atenção de André Luiz. Por quê? Cada irmão encarnado, daqueles que estavam ali dos 5, localizava-se entre 2 nós outros, ou seja, 2 espíritos para dar um passe naquele espírito que é encarnado, que estava ali, não é? Então, de mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação. Então, os 2 volitaram a uma certa altura com a mão entrelaçada para que caísse sobre eles uma energia. Né? Então ele percebeu, André Luiz, que era um tipo de um passe diferente, era uma corrente magnética que se fazia por aqueles 2 espíritos e aquela energia caía sobre o perispírito do encarnado que estava ali recebendo o auxílio para o desencarne. Ó grande Deus! Exclamava Albina, rememorando passagens bíblicas. Estaremos nós no glorioso carro de Elias? Dai-me forças, ó Pai de misericórdia. Expressava-se Cavalcante, de alma opressa. Falta-me a confissão geral, ainda não recebi o viático. Ó, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis entre o assombro e a inquietude. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Então cada um, André, começou a ter uma sensação diferente nessa corrente elétrica. Eles começaram a ter tipo visões, não é? Que eram as energias que caíam sobre eles e eles começaram a perceber algo diferente. E cada um, dentro da sua condição, começou a ver algo dentro daquilo que é o seu conhecimento. Por exemplo, Cavalcante estava muito preocupado se ele já estava desencarnando, porque ele não havia feito a confissão, que é uma coisa comum dos católicos, não é? Que é fazer uma confissão antes do desencarne. Isso é muito comum. Então nós percebemos que cada um começa, na hora derradeira, começa então a ter um comportamento diferente
de acordo daquilo que está acontecendo ao seu lado. São projeções mentais daquelas energias que estão envolvendo a cada um através da corrente elétrica. Tanto quanto Albina, na condição de uma evangélica fervorosa, seguidora dos princípios do Cristo, conforme a visão que ela havia aprendido, também estava surpresa, também estava espantada, não estava desequilibrada igual Cavalcante. Cavalcante era o único dentre eles que estava num quadro mais desequilibrado. Outro também que estava numa condição que poderia estar melhor pelo conhecimento que tinha era Dimas. Nós vemos que Albina, na condição de uma evangélica, não compreendendo a reencarnação, não compreendendo a vida após a morte, estava mais preparada do que Dimas, que era espírita. Então nós vemos que a religiosidade, ela não interfere muito não, porque nós temos muitos espíritas que, não compreendendo a mensagem, não compreendendo o trabalho da reforma íntima, chegam no mundo espiritual, como no dito popular, com uma mão na frente e com a outra atrás, sem compreender o que se passa, sem compreender o que está acontecendo, sem compreender se está aqui, se está acolá, porque não se prepararam convenientemente. Então, ser espírita não quer dizer muita coisa, não. Tem muitas pessoas de outros credos religiosos que chegam muitas vezes melhor do que nós, os espíritas, do outro lado. Por quê? Porque fizeram menos, mas fizeram com amor. Às vezes fazemos muito e sem amor no que fazemos. Então é isso que aqui nós estamos vendo. 5 casos prestes a desencarnar, cada qual com as suas características. Continua a leitura. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: que rio é este? Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo. Não posso. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade. Ante tão débil resistência, e o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Congregávamo-nos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevados conhecimentos. Em pequena sala, posta à nossa disposição, Gotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças, incapacitadas de imediato julgamento, exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscios do fenômeno. Aqui, André, nós vamos perceber que a corrente magnética era exatamente um ato para que eles pudessem, lembre-se, eles vieram volitando, segurando as mãos daqueles amigos espirituais. Só que até a casa de Adelaide foi tudo certo, não tinha problema nenhum. Só que agora eles tinham que ir para uma outra dimensão. Eles iam sair da crosta. Então essa condição da corrente magnética tinha que fazer com que eles entrassem num campo magnético para sair dali. E cada um foi projetado a eles uma visão. Como, por exemplo, Dimas viu o rio. E ele diz, mas eu não vou conseguir atravessar esse rio. Ou seja, eles começaram a perceber a dificuldade que era chegar nesse outro lado. Mas havia necessidade de impulsionar essas energias para eles chegarem nessa outra dimensão. Tem espíritas que acham que durante o sono nós podemos ir para qualquer lugar, para qualquer planeta, para qualquer dimensão. Não, nós ficamos geralmente circunscritos num raio muito pequeno da onde está o nosso corpo físico. E quando nós somos levados para um outro lugar, tem que haver toda essa preparação de uma equipe espiritual para que a gente possa ir
Não é assim como a gente pensa, não. Eu tenho dinheiro, quero ir para os Estados Unidos, eu compro uma passagem e vou. Eu tenho dinheiro, eu quero conhecer o Canadá, eu tiro o meu visto, pego uma passagem e vou. Não é assim que funciona. As coisas são um pouco mais complicadas. Tem que ter autorização. Temos que ter também uma condição espiritual. E como os 5 já eram criaturas que não eram perfeitas, mas que tinham vivido dentro de uma vida razoavelmente satisfatória, mesmo assim, para eles irem para outro lugar, nós percebemos a dificuldade que eles estão enfrentando. Muitos podem perguntar, é somente o lado do bem que conseguem mergulhar de uma dimensão para outra, levando amparo, socorro e assistência? Não. Há espíritos preparados também na senda do equívoco. Do mesmo modo que nós temos uma cidade como nosso lar, preparando espíritos para reencarnar, como foi o caso desses 5, e estão agora preparando o seu regresso para o mundo espiritual, nas cidades inferiores, como é o caso de libertação, nós vemos que eles também têm um departamento reencarnatório. E tudo o que Jerônimo fez, existem muitos espíritos adestrados trabalhando na senda do mal e do equívoco. Então é importante nós compreendermos que o caminho da maldade também é um caminho organizado e disciplinado. Nós não podemos menosprezar, nós não podemos diminuir a força que eles têm. É evidente que aqui nós estamos estudando o lado do bem. E nós vemos como que precisa de pessoas trabalhadas. Jerônimo não adquiriu os conhecimentos que ele adquiriu de um dia para o outro. Foram preparos, foram dedicações para chegar onde ele chegou. Às vezes imaginamos que só boa vontade já é tudo. Eu tenho boa vontade, eu leio, eu estudo. Não, não é assim que funciona. Nós vimos aqui que para André Luiz fazer o que ele fez, ele teve que participar de treinamentos, de cursos, de aprimoramentos para ter autorização para fazer parte dessa pequenina comitiva com uma responsabilidade tão grande. Mesmo assim, nós vemos que às vezes ele vacila e tem que ser chamado à atenção para que ele tenha um pouco mais de cuidado com o pensamento. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles comentando: Amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alardes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado, com maior ou menor intensidade, o contentamento sublime deste instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós, solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Nós percebemos aqui, preparado então a corrente magnética, aqueles 5 e mais 6 espíritos, então, chegaram à casa transitória. Gotuso, junto com uma equipe, gentilmente aplicou vigorosos recursos do passe, não é? Então aqui eles receberam um passe para que eles pudessem se acalmar um pouco e receber as orientações de que eles iriam retornar para o corpo
mas que em seguida já ia haver os preparativos para o desligamento. Não seria tão simples, eles iriam sentir um certo incômodo, que é natural, principalmente porque os familiares iriam perceber que eles estavam desencarnando, iria haver comoção, iria haver pensamentos negativos naquele momento, e eles tinham que estar preparados para as aflições que, de uma certa maneira, iriam os envolver naquele momento, né, André Luiz? Sem dúvida, é toda uma preparação. Aqui é interessante que até para o desencarne, olhe o trabalho que este grupo de 4 elementos estão tendo para amparar 5 encarnados. Nós estamos falando de um planeta que tem 8 bilhões de encarnados. É evidente que dos quase 8 bilhões de encarnados, quantos que têm esta desencarnação programada? 40%? 35%? Vamos chutar alto, 50% é reencarnação programada, 50% não é? Então imaginemos quase que um espírito para amparar um encarnado. Olha o trabalho que nós estamos falando. Às vezes a gente imagina assim, morrer é simples. Tirando o suicida, que não pensa nas consequências espirituais, que o sofrimento é terrível do outro lado, os outros casos, mesmo na desencarnação compulsória, aquele espírito que não fez nada de extraordinário, tem uma pequena equipe que rompe os laços fluídicos e ele não sabe que desencarnou. Por isso que o Chico dizia que de cada 4 pessoas que desencarnam, de cada 4 pessoas que morrem fisicamente, 3 não sabem que morreram, que desencarnaram. Para onde vão? Para casa, para o trabalho, visitar os familiares, imaginam que estão vivos. Então é um choque também para esses espíritos quando vão para uma desobsessão, através de um médium, e é esclarecido que ele perdeu o corpo. É tão familiar, é tão parecido, que eles não têm esta noção. Continua a leitura. Logo após, verificou-se breve intervalo, durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Cavalcanti, com a expressão ingênua do menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração. E contente, reconfortado, acentuava: não será aqui o céu? Não consegui fazer-lhe sentir o contrário. É interessante, né? Agora nós vamos ver um pouquinho de cada um. Cavalcanti, mesmo com as orientações de que iria voltar para o corpo, que iria ter dificuldade durante algumas horas, mesmo assim ele consegue guardar aquele lugar que ele se encontra. E ele faz essa indagação. Não será aqui o céu? Porque ele viu um lugar muito bonito, que é exatamente a casa transitória, que é uma casa que tem dentro dela todo um ambiente formado para a oração, para o amor ao próximo. Então ele fica encantado com a instituição. Albina lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Então ela percebeu que era ao seu redor um lugar tenso, como André Luiz já descreveu que é aquela nuvem, não é? E que dentro do ambiente era um lugar agradável, um lugar maravilhoso. Então ela pergunta,
relembrando da Bíblia, que ela gostava tanto de ler, se aquilo não era uma passagem que está no livro dos Reis, que é exatamente o quê? Uma nuvem de matéria densa que cercava aquela paisagem bonita que ela avistava dentro do lugar que ela se encontrava. Dentro os espiritistas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração. Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se, curioso, do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesmo. Estamos muito longe dos outros planetas. Trocamos inteligente olhar que traduzia bom humor. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio, acrescentando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória, pelo decesso, reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. Aqui nós vamos ver, relembrando um pouco, não o programa passado, até o capítulo passado, né, o último capítulo, porque nós estamos no segundo programa do capítulo 12º. O capítulo 11º vai retratar uma coisa muito interessante. Nós vamos ver, por exemplo, Fábio, que não diz claramente ser um espírita, dá a entender que é um espiritualista, apesar de que Dimas era um médium, que tinha uma vida bastante pautada numa casa espírita. Mas Fábio, ele era mais voltado para as áreas, vamos dizer assim, assistenciais. Então nós percebemos lá que fala muito do seu trabalho assistencial, do seu amor ao próximo. É aquela pessoa que frequenta uma casa espírita, mas ela não tem uma atividade de direção, ela não tem uma atividade de coordenação, né? Então é uma pessoa que tinha suas atividades e exercia com muita maestria. É o caso de Adelaide. Adelaide já era uma presidente da casa, era que dirigia essa creche. Então nós percebemos que dos 5, nós vamos pegar Dimas, Fábio e Adelaide, que têm conceitos espíritas. E nós vamos pegar Cavalcante, que tem um conceito da Igreja Católica Apostólica Romana. E vamos pegar Albina, que ela é da Igreja Presbiteriana, mas todos eles, a reencarnação foi preparada em nosso lar, o chamado reencarnação programada, e cada um veio para desenvolver uma tarefa. Eles venceram, não conseguiram, logicamente, ser espíritos perfeitos, que isso não é possível, mas desempenharam com maestria as atividades que lhe foram outorgadas naquele processo reencarnatório. Por isso eles estavam recebendo ajuda. E eles conservavam a visão que as suas respectivas religiões lhe davam. Então, Cavalcante estava em busca do céu, com terminologia católica. Albina, ela procurava, no Velho Testamento em especial, através das letras bíblicas, entender tudo o que se passavam. Então, Jerônimo orientou aos 4, porque Irene também estava junto, a não dar notícias muito bruscas, porque eles não estavam preparados para isto. Cavalcante já pergunta se chegou no céu, Dimas já queria saber se estava em Marte. Então eles estavam totalmente alheios ao que estava acontecendo. Quem estava mais focada pela vida mental que tinha e pela noção de mundo espiritual
era Adelaide e Fábio, os outros 3 estavam um tanto quanto perdidos, e aí vem a orientação. E agora vai continuar Jerônimo orientando sobre esse quadro. E fitando-nos mais agudamente, prosseguiu. Há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno, por meio de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei que manda entregar as respostas do céu, a cada um por suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Então aqui nós percebemos que quem faz o ambiente somos nós. E aqui nós percebemos que isso é verdadeiro. Quando Jesus disse, cada um segundo a sua obra, né? Então nós percebemos aqui o trabalho que o plano espiritual tem para conosco no momento do desencarne. Todos recebem esse auxílio? Nós sabemos que não. Mesmo porque, logicamente, tem que haver mérito para isso. E o mérito não é nossos cabelos bonitos, nossos olhos bonitos, nossa fala bonita. Nossa, mas tinha um orador maravilhoso. Isso não significa nada. O que significa são as nossas ações, né? Nós estamos vendo aí muito, nesse momento do coronavírus, as lives. E nós vimos aí os grandes artistas fazendo shows, não é? Até muito bonito, entra lá 2, 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo. E nós vimos uma cantora muito famosa aqui no Brasil que foi fazer em casa. Estava ela, o marido e um filho, tipo adolescente. E nós vimos ali uma coisa muito interessante, não é? Que num determinado momento, no meio da live houve ali uma discussão, o filho foi um pouco grosseiro com a mãe chamou a atenção do filho na frente de todos ali, ou seja, expressando que nós somos o que somos e a nossa casa é o retrato daquilo que nós fazemos com as pessoas que estão ao nosso lado. Interessante, às vezes a gente vai para o centro, o marido, a esposa e os filhos. É aquela brigaiada dos 2 filhos dentro do carro. E daqui a pouco começa a mãe gritar, começa o pai gritar, aquela bagunça toda dentro do carro. E de repente vamos chegando perto do centro e o pai já dá logo um grito dizendo assim, todo mundo quieto, estamos na porta do centro. Aí sai todo mundo em forma de bonzinhos, né? O que quer dizer isso? Nós somos o que somos. Nós não escondemos a nossa verdade. Nós não escondemos os nossos defeitos. Nós não escondemos as nossas vicissitudes. Por mais que num show nós apresentemos aquilo que nós queremos apresentar e queremos que as pessoas vejam aquilo que muitas vezes nós não somos, no palco da nossa vida, tudo isso é diferente. É isso que ele vem mostrar para nós, é tudo diferente. Depende dos olhos com que nós enxergamos aquilo que está ao nosso lado. Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão. Devolvendo os enfermos aos leitos de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou, no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. E Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz fraca, ó, como foi maravilhoso o meu sonho de agora! Vi-me à beira de rio caudaloso e brilhante, que atravessei com o auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa cheia de luz. Pousou a desencarnada,
mão na testa úmida, e exclamou: Ah, como desejaria lembrar-me de tudo! Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha. A companheira tranquilizou-o, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos que, dentro em breve, viriam ter conosco, congregados de novo, na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano, para descansar e servir em outros setores. Toda vez que a oportunidade de trabalho é útil, nos bafejasse com a sua bênção. Aqui, então, o encerramento é um encerramento poético, não é? Tem muitas pessoas que às vezes nos perguntam: Sérgio, eu sonhei com tal coisa, o que você tem a me dizer? Eu digo: não tenho nada. E dou um exemplo à pessoa. Olha, imagine que você dormiu quantas horas? Ah, eu dormi 8 horas. Quanto tempo você demora para contar o que você lembra? Alguns poucos minutos. Veja, você acha que é possível, em alguns poucos minutos, nós conseguirmos compreender as 8 horas que o seu espírito ficou afastado do seu corpo físico, que você ficou no mundo espiritual? Esse é um ponto importante. O outro ponto importante é quando nós vemos aqui a excursão de adestramento. O que quer dizer isso? Agora nós passamos a entender. Eles foram para esse lugar que é a casa transitória. Tinha que haver um adestramento espiritual. Quando eles passam, André, pela corrente magnética, para que eles possam então sair daquele meio que eles estão para ir para uma outra dimensão da onde se encontra aquela aeronave que é uma casa transitória chamada Fabiano de Cristo. E é interessante então que nós vamos ver, André, que é como um sonho. Cada um deles traz uma sensação diferente, apesar de todos eles ter vivido quase que a mesma experiência. Tirando na corrente magnética, que cada um teve uma sensação diferente, quando eles estavam na casa Fabiano de Cristo, todos eles tiveram a mesma sensação. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, né? Fábio, ele demonstrava infinito conforto no campo íntimo, ou seja, aquilo foi um momento de paz para ele. Cavalcante acordou, não é? Pensando que iria ter a Eucaristia, que é o último ato antes da pessoa desencarnar. É o que ele mais desejava naquele momento. Dimas, ao despertar, chamou a esposa e contou para ela as maravilhas que ele havia visto do outro lado, que ele teve uma dificuldade de passar um rio, mas quando ele passou o rio, ele chegou num lugar indescritível de tal era a beleza. Então nós percebemos aqui, André, que cada um vai contando um pouquinho daquilo que vê, e nós sabemos que a visão é muito pequena e nós muitas vezes temos dificuldade de retratar aquilo que verdadeiramente nós vivemos no mundo espiritual. E aqui a espiritualidade narrou o que tiveram autorização para narrar. Aqui André Luiz descreveu uma porcentagem do que ele viu. Ele não descreveu na íntegra, ele não descreveu na sua totalidade, ele descreveu o que Emmanuel, como orientador espiritual das faculdades mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, autorizou. Porque às vezes as pessoas imaginam, André Luiz escreveu o livro no mundo espiritual e passou para Chico Xavier. Não, André Luiz escreveu, passou para Emmanuel, Emmanuel retornou para André Luiz para que pudesse vir às mãos de Chico. Nós estamos falando de um médium que veio com compromisso de ampliar a visão que Allan Kardec deixou no século retrasado. Então, às vezes, nós não temos a compreensão do alcance de uma mediunidade missionária. Nós não estamos falando de um médium qualquer, não estamos falando de um espírito qualquer, não estamos falando de um livro qualquer.
Pelo contrário, nós estamos falando de um livro que puxa para nós um véu de como é que é uma casa numa região trevosa. Há o modo de assistência, o modo de trabalho, uma reencarnação compulsória, desencarnações programadas. Dentro deste livro, nós nos deparamos com a compreensão exata de muitos assuntos que nós tratamos, que nós estudamos, que nós vemos em O Livro dos Espíritos, por exemplo. Um livro deste, igual Obreiros da Vida Eterna, é um livro que abre a nossa percepção para um imaginário totalmente novo. Nós ficamos deslumbrados com o que ele nos descreve. Eu fico imaginando os espíritas de 1945, porque tem muitos exemplos que o livro nos dá, que nós compreendemos hoje pela nossa tecnologia, mas que naquela época sequer nós tínhamos comparativos para compreender, para entendermos e, acima de tudo, para aceitarmos. É muito fácil hoje nós vermos uma televisão e compreendermos o que é uma tela cristalina. É muito fácil hoje nós vermos estes aparelhos elétricos que servem para dar os choques, e naquela época nós não tínhamos nada similar. Então nós vemos que estes livros de futuristas, de ficções, eles se converteram e se transformaram em realidades, algumas já no presente e algumas outras vindo num futuro. É muito interessante mesmo nós analisarmos essa obra e às vezes, André, nós confessamos a grande dificuldade que nós temos também de acompanhar toda essa obra pela nossa ignorância. E pedimos desculpa de antemão se porventura algum ponto nós deciframos de maneira equivocada. Por quê? Porque entendemos que é uma matéria de uma complexidade muito grande. Nós estamos agora tentando compreender algo que nós não temos como ver esse algo, não temos como interpretar esse algo, porque ainda está distante do nosso conhecimento. Por exemplo, eu fico imaginando na década de 40, o que seria uma aeronave que se movimenta no plano espiritual, o chamado uma casa transitória. Esses livros de Chico Xavier, até hoje, há muitas pessoas que dizem tratar-se de obra de ficção. E todos sabem que ficção não é uma realidade. Então, André, nós percebemos o quanto nós ainda temos que despertar a fé. Por isso Jesus disse, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a essa montanha, saia daqui e vai para acolá. Hoje compreendemos que essa montanha é a nossa ignorância, é as nossas imperfeições, não é uma montanha física aglomerada de bilhões de grãos de areia. Não. É uma montanha repleta de toda a ignorância que galgamos dentro de nós há milênios, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Então confesso que eu e o nosso querido André Luiz temos procurado nos dedicar o máximo para estudar profundamente e tentar levar de uma maneira mais fiel aquilo que André Luiz traz através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Nós temos 2 convites finais para fazermos. O primeiro é o nosso WhatsApp, 19 997 78 2794. Entre em contato conosco e passe a receber diariamente as nossas novidades. E também entre na nossa loja virtual. Adquira um livro, adquira um CD de mensagens na voz de Chico Xavier e estará ajudando a TV A Caminho da Luz e também ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Loja acaminhodaluz.com.br. É uma loja legalizada, é uma loja segura na sua aquisição de produtos e estará nos ajudando a mantermos as atividades que já temos hoje e a projetos futuros que estão a caminho. Contamos com a sua colaboração.
Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. A nossa mais pura gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar a nos dar força, coragem, serenidade para continuar esse trabalho que é divulgar o Evangelho Redivivo. Um beijo no seu coração, um abraço na sua alma e que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. Até o nosso próximo programa.